Graça e paz, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, a partir do verso 12. Diz assim as Escrituras: Quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galiléia, deixando Nazaré. Foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, os territórios de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia dito, que havia sido falado pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Amém. Gosto de ver essa passagem, porque ela nos dá aí, depois da tentação, depois de Jesus vencer Satanás, como segundo Adão, ele segue o seu ministério, e a primeira mensagem de Jesus é: arrependei-vos. O contexto diz que Jesus foi de fato para a Galiléia, retirou-se para a Galiléia e ficou ali naquela região de Zebulon e Naftali, em Cafarnaum. Mas eu queria destacar para essa devocional de sexta-feira essa palavra, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Em outras traduções está próximo, Eu queria convidar você a meditar um pouco sobre essa questão desse convite, desse chamado, dessa ordem, essa reconsideração que a palavra arrependei-vos traz, e principalmente o porquê. Porque o reino de Deus, o reino dos céus chegou. Jesus traz consigo a porta. Jesus traz consigo o caminho, a verdade. Ele traz a vida. E eu acho interessante isso. Muitas pessoas precisam perceber essa verdade de Jesus, dessa pessoa de Jesus e o seu ministério. Ele diz: olha, vocês precisam reconsiderar o que vocês consideraram como o caminho de Deus, como viver com Deus, como estar na presença de Deus. Vocês precisam arrepender-se. Essa palavra arrepender-se tem esse significado também de reconsiderar, analisar e mudar de direção, tomar uma atitude nova. Considere. Acho interessante isso, porque é preciso que aconteça essa reconsideração, esse arrependimento, porque o reino é de gente que vive esse estilo de viver. Pessoas arrependidas, pessoas que de fato reconsideraram o seu caminho, o qual o levou para longe de Deus, o qual é uma posição pessoal. E isso é complicadíssimo, porque muitas vezes essa posição pessoal, essa percepção pessoal, de fato está te levando para muito longe de Deus e não para perto de Deus. Jesus diz: olha, depois que João foi de fato preso, ele diz: olha, vai acontecer algo que
que você precisa, de fato, reconsiderar em seu coração para que esse algo novo venha sobre você. O reino chegou. O reino de Deus, o governo de Deus. Muitas vezes você espera que Deus faça a vontade dele sobre a sua vida, sobre o seu ser, sobre o seu coração, sobre o seu conhecimento, mas você não está aberto para o reino, o reinar do grande e soberano Deus, que envia o seu Filho para te levar por esse caminho. É preciso que você deixe que o reino se estabeleça sobre a sua vida. Você precisa deixar que essa vontade de Deus reine sobre o seu coração. Arrependei-vos. O reino dos céus chegou, disse Jesus. Deixe eu estabelecer esse reino sobre a sua vida, esse reino sobre o seu coração. Deixe eu estabelecer essa nova percepção de viver com Deus. Você vai experimentar o novo. E você vai ver que as coisas, como diz Paulo aos Coríntios, ficaram para trás, porque algo novo reina sobre a sua vida. Talvez você é um religioso, talvez você é alguém de muitas obras, e esse tipo de conduta tem reinado sobre a sua vida. Mas muitas vezes não é o reino que Jesus propõe, porque o reino que Jesus propõe, primeira coisa, nos faz arrepender, reconsiderar, reavaliar, ver com os olhos do rei. E quando a gente consegue ver o que o rei diz, você precisa de salvação. E a salvação está aqui. É o meu filho subindo a cruz, pagando o preço justo pelos seus pecados. Esse é o reino estabelecido. E as coisas novas se fazem diante dos seus olhos, no seu coração, no seu ser, a partir desse reino que chegou. Deixe Jesus ser o seu Salvador. Deixe Jesus ser o seu Senhor. Deixe Jesus estabelecer esse reino novo sobre a sua vida. E você vai experimentar um novo viver com Deus. Que seja assim, para a glória do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero orar por você. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, louvado seja o nome do Senhor por essa condição que o Senhor nos coloca, a sua versão, a sua posição, a sua visão sobre quem Tu és. Tu és santo, poderoso, Rei de toda a terra, Deus glorioso, que enviou o Seu Filho amado a esse mundo para nos dizer: arrependei-vos, porque o reino chegou, está próximo de você. Para tomar posse, é preciso crer que Jesus é o caminho, e para viver um novo ser da parte do Senhor é preciso deixar que esse reino se estabeleça no nosso coração. Abençoa, Deus, aquele que crê no Teu Filho. Estabeleça o Seu reino sobre o seu ser. Limpa o seu coração de todo engano que porventura lançou sementes de uma percepção errada sobre o Senhor. Oh Deus, ajuda-nos a viver a santidade que agrada o Senhor. Perdoa os nossos pecados, abençoa esse lar, essa casa, esse pai, essa mãe, esses filhos. Abençoa, Senhor, aquele que tem contato com essa página, contato com esse vídeo. Sê com eles, abençoa os seus lares, com a pessoa do Senhor, com o reino do Senhor. Estabeleça o reino do Senhor e que caia por toda a terra, ó Deus, toda a armadilha, tudo aquilo que Satanás tentou plantar nessa casa, nesse coração, nessa mente. Em nome de Jesus caia, porque o reino de Deus
chegou por meio de Jesus Cristo. Assim eu louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.